deixa de pagar alguma conta para conseguir comprar comida, né, para pôr em casa. Aí é que é dose, né? Quando a Ai, inflação incide em produtos essenciais, assim como alimento, aí é dose para o cidadão, nossa, principalmente para as pessoas que têm menos renda, para os mais pobres. os itens básicos, né? Mas será que é possível identificar quando estamos entrando numa rota perigosa do endividamento? Como saber? Poliana Alvarenga vai conversar agora com o economista para saber, né, quais são os sinais, Poli, que a gente tem que ficar atento para, né, quando perceber que está ali entrando numa bola de neve e não vai conseguir sair dela. E Quando como você buscar olha, assim, solução a também conta, quando você tem que escolher, né? quando você vê que está sobrando mês no fim do salário. Pois é. Bom dia. Olá, muito bom dia a todos. Quem faz essa análise para a gente ao vivo hoje aqui no Bom Dia Espírito Santo é o economista Ricardo Paixão. Ricardo, bom dia para você. É possível identificar, eu estou entrando nessa rota perigosa aí, ou de fato as pessoas só percebem quando já estão lá? Bom dia a todos. Realmente é possível identificar, né? Na maioria das vezes, as pessoas começam a entrar numa questão de pegar empréstimos sem muito critério, sem muito controle. Aquela fatura do cartão de crédito chegou, você foi surpreendido pelo valor, né? Não imaginava que você tinha comprado tanto. Então, a partir do momento que os boletos não cabem no seu orçamento e você começa a depender de recursos de empréstimos e outros para poder fechar a conta do mês, é porque você está numa situação muito complicada e tem que rever. Quando você diz empréstimos sem muitos critérios, por quê? Quando é que é ideal pegar um empréstimo? Então, numa situação específica, no caso de uma pessoa que está devendo R$ 2.000, o cartão de crédito é uma das maiores, né, do país, né, em torno de 360% ao ano. Quando você tem uma dívida, se sua única dívida, R$ 2.000, está devendo o cartão de crédito, se for possível você conseguir um empréstimo, como por exemplo no consignado, que gira em torno de 2, 3% ao mês. É aquele que desconta em folha, né? Exatamente. Como ele tem uma segurança maior por ser descontado em folha de pagamento, o risco é menor para as instituições financeiras, a tendência é ele ter um custo menor. Então, nesse caso específico, pode ser que valha a pena você pegar esse empréstimo, pagar totalmente aquela dívida e se livrar daquilo ali com uma dívida, ficando com uma dívida com um custo bem menor, que é os juros do empréstimo consignado. Não deixa de ser a transferência de uma dívida pela outra, mas nesse caso aí é escolher o menos pior. Exatamente. Isso aí, no caso, é você administrar suas dívidas, né? Então, ele só vale no caso onde a pessoa pode pegar um valor e realmente pagar totalmente. Nesse caso, é válido você pegar. Se porventura, né, a maior parte dos consumidores pode ser que não tenha muito conhecimento, a pessoa não sabe muito, vale a pena consultar um especialista. Você tocou num ponto interessante também, que é meme, inclusive, né? Tem muitas figurinhas, historinhas rolando na internet em relação à surpresa com a fatura do cartão. Não pode ser uma surpresa? Não pode ser uma surpresa. O cartão de crédito é uma ferramenta importante que pode ser usada e tem que ser usada a nosso favor. Como que ela pode ser usada a nosso favor? Você comprar realmente itens que você efetivamente esteja precisando, evitar compras de impulso, né? E você saber todas as compras que você fez e ainda ter uma ideia, antes da fatura chegar, mais ou menos quanto vai ser o valor que virá com aquela fatura. Pagar o valor total até a data do vencimento. Nessas condições, o cartão de crédito está sendo usado a nosso favor, né? Quando você compra tudo pelo cartão de crédito, você acaba perdendo o controle. De repente, você pode ter um limite muito alto, comprar além do que o seu orçamento permite e com isso você chegar e não ter condições de pagar aquele boleto. Reitero, os juros do cartão de crédito é um dos maiores do país. Então, quando você se endivida com esse tipo de dívida, você entra naquela ciranda que pode se transformar numa dívida impagável. Para a gente encerrar, Ricardo, por favor, nem todo mundo tem a capacidade de avaliar uma situação como essa que você avaliou agora e simplesmente se ver num momento de desespero. Não é vergonha para ninguém pedir ajuda, né? Conversar com alguém da família, pedir ajuda de alguém que possa entender ali o que pode salvar naquele momento de dificuldade. Sem dúvida, não é vergonha para ninguém. O importante é reunir toda a família e expor a real situação, né? E uma outra dica também que a gente pode dar, porque tem instituições que podem estar auxiliando nessa intermediação. De repente você perdeu o controle, você não consegue renegociar, você não sabe o que fazer. Você pode estar procurando o PROCON, que é um órgão que tem uma boa intermediação entre a pessoa que está devendo e o credor. E também pode procurar especialistas, como os economistas, né? Buscar o Conselho Regional de Economia. Dependendo da dúvida, você pode ter até um atendimento gratuito.
Inclusive, negociação de dívidas e renegociações também é assunto nosso aqui para o Bom Dia Espírito Santo de hoje. Por isso, o Ricardo vai ficar aqui do meu ladinho. Daqui a pouco a gente volta, tudo bem? É com vocês. Obrigado, Ricardo. As primeiras dicas, daqui a pouco a Poliana volta, então. Nós falamos agora há pouco sobre economia, né? Como perceber se você está entrando naquela rota perigosa das dívidas. Olha, 67 milhões de brasileiros não conseguiram pagar as contas no mês de julho. É o recorde da inadimplência no Brasil desde o início da série histórica. Poliana Alvarenga está com o economista, vai trazer mais informações. Como é que negocia, então? Ih, lascou, gente, não estou conseguindo pagar. Procuro quem me emprestou dinheiro, procura o credor e fala, ó, não vai dar, me ajuda aí, diminui os juros. Qual seria a estratégia para quem já está no vermelho, Poli? Então, Mário, isso que você acabou de dizer tem tudo a ver com o princípio de tudo, de acordo com os economistas. Aquela máxima do devo, não nego, pago quando puder, definitivamente não é a melhor maneira de resolver as coisas. A pessoa a quem você está devendo precisa saber da sua preocupação com essa dívida e do seu interesse em resolver. É essa dica que o Ricardo começa trazendo para a gente agora, né, Ricardo? Sem dúvida, é importante, né, que foi feita uma contratação, né, se a pessoa pegou um empréstimo, né, fez alguma compra, tal, foi feito um contrato, ele tem que ser cumprido. Então é importante a pessoa, mesmo que ela não esteja numa situação muito boa, pode estar desempregada e tal, ela deixar claro para o credor que ela tem interesse em estar pagando, explicar a situação e procurar o melhor momento para poder renegociar e cumprir o que foi estabelecido. E se ela tem interesse, mas não tem dinheiro suficiente para quitar a dívida? Como partir para essa negociação? Nesse caso, eu recomendo que as pessoas não fechem uma renegociação, até porque você não vai cumprir aquele compromisso estabelecido, né? Você vai ter que contactar a instituição e vai esperar aquele momento onde você consegue uma recolocação no mercado de trabalho, onde você realmente tenha condições de cumprir o compromisso. Fica muito ruim para o cidadão quando você fecha uma renegociação e você não cumpre aquele acordo. Isso você está dizendo porque as empresas já costumam oferecer novas formas de quitar aquela dívida e às vezes a pessoa nem para pensar e fala, tudo bem, ok, pode manda lá no meu e-mail, mas não pode pagar? Sem dúvida, porque as empresas a todo momento estão avaliando, aquela dívida pode estar se tornando uma dívida muito velha e de repente para a empresa pode ser negócio ela receber uma parte daquele valor ao invés do valor total. A instituição vai estar avaliando aquela situação também, então pode ela encaixar uma renegociação que cabe dentro do seu orçamento. Então é importante sempre estar avaliando. E quando as pessoas realmente não têm esse conhecimento, né, para poder estar verificando se realmente é um momento adequado, se está nas condições favoráveis, que vai caber no meu orçamento, a busca de um especialista é fundamental. Mutirões. Sim, nós temos alguns mutirões, antigamente a gente tinha uma quantidade maior, hoje nós temos em menor quantidade, mas é importante também as pessoas que estão endividadas estar acompanhando isso. Esses mutirões, as empresas, né, geralmente são bancos, financeiras, e aí você tem a condição de renegociar, pode ser com prazos maiores, com juros menores, parte daqueles juros podem ser retirados daquela dívida que você tenha. Então o mutirão é um bom mecanismo para que você possa renegociar numa condição satisfatória para você e quitar o seu compromisso. E explicar ali para o credor, né? O que você consegue fazer, em vez de simplesmente dizer não posso pagar. A transparência é muito importante, então você tem que colocar a situação seguinte, olha, foi feita uma renegociação, só que eu não tenho condições nesses termos que estão dados. Então é importante você ver se tem outras alternativas, se você pode realmente ter uma parcela um pouco menor, se você pode reduzir um pouquinho mais os juros, porque você tem interesse de pagar, só que naquelas condições, naquele momento, você não tem condições de pagar. Dependendo do tempo da dívida e tal, a pessoa, o credor, quem oferta o crédito, ou a loja que você comprou um produto, ela pode realmente dar uma condição um pouquinho maior, né, e aí fazer com que você quite aquele compromisso. Ricardo Paixão, economista, muito obrigada por mais essa participação nessa nossa edição de hoje aqui do Bom Dia Espírito Santo, trazendo aí dicas importantíssimas para a população, já que tem tanta gente endividada, né, Mário e Fabiola?